toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Renato Ruela, que honra pra gente ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Fala pra gente um pouquinho como você descreve o Renato Ruela antes do falecimento do pai e o Renato Ruela de depois. Como você disse, o certinho, né? Um garoto criado desde a infância nos passos do cristianismo, em função de uma formação numa igreja protestante tradicional, mas que tinha uma visão bem restrita da vida cristã, com bastante conotações assim, legalistas, de fazer o que é certo, cumprir as ordens de Deus, e a religião era vivida dessa forma, dentro de casa, na igreja. E quando me tornei adventista também, foi nesse caminho também, essa mesma sequência. Então, no momento da morte do meu pai, ele faz um cisma, ele faz um racha com essa pessoa que não se sustenta, né? No enterro do meu pai, eu vi que o Renato não se sustentava, não se autossustentava como eu acreditava. Né? Então, na verdade, não foi tanto assim uma rebeldia direta contra Deus. Foi uma rebeldia contra mim mesmo. Algo em mim não funcionava. Eu não sabia o que era e eu escolhi, absurdamente, eu acho que é uma escolha absurda, não valorizo esse tipo de escolha. Eu escolhi ir para o mundo, eu escolhi jogar tudo por terra e tentar de uma outra forma. No auge do seu distanciamento de Deus, se você pudesse dizer pra gente assim, um final de semana na vida do Renato Ruela, o que envolvia esse momento de folga? Nessa fase eu já estava fazendo a residência médica, né, em ginecologia e obstetrícia, e a gente fazia muitos plantões, então eu trabalhava em torno de 3 noites a 4 noites por semana, e as outras 3 ou 4 noites eu passava no que os jovens hoje chamam de balada. Você tinha saúde para isso? Eu não sei como é que tinha tanta resistência, porque a gente bebia a noite inteira, dançava a noite inteira, saía de manhã, lavava a cara e ia para o hospital trabalhar. Gente, né? Que coisa impressionante isso. E era isso, né? Era uma vida louca, uma vida louca. No meu tempo de residência médica, os colegas da própria residência diziam que não valia a pena ter festa se o Renato não tivesse, porque eu era o agitador. Gente. Eu era o DJ, eu é que punha as coisas para acontecerem. Agora escuta, e aquela tal felicidade, né, de estar longe de Deus, e você era feliz nos seus momentos de reflexão, você se sentia bem mesmo? Como é que era, você com você mesmo? Não, de forma alguma. Em todos esses momentos não existiu nenhuma situação onde eu falasse, agora eu estou realizado. Não, sempre a sensação de vazio. E essa sensação, ela foi se tornando cada vez maior. Renato, o que uma música do Legião Urbana tem a ver com esse seu momento aí de nostalgia? Apesar de nem ser fã, assim, né? Mesmo naquela época eu gostava muito de música internacional, música dançante e tal. É que numa vez dentro de uma danceteria, bêbado e tal, eu ouvi uma música que ele fez e que falava que vai ver que não é nada disso, né? Vai ver que já nem sei quem sou, vai ver que nunca fui o mesmo e a culpa é sua e nunca foi. E isso me incomodou, né? E nessa mesma música, um momento onde ele fala que quando tudo começar a cair, quando as estrelas começarem a cair, para onde a gente vai fugir? E eu tinha a percepção de que aquilo era uma mensagem direta para mim, olha, você está perdido, o que você está fazendo com você? Né? E isso incomodou, né? Incomodou bastante. A gente vive numa sociedade que valoriza bastante a liberdade nos relacionamentos, o sexo livre, essa questão dos relacionamentos. Como que você avaliou essa sua fase de liberdade? Péssimos relacionamentos. Quando eu não estava sendo vitimado, eu estava fazendo alguém de vítima. Né?
Ou você usa ou você abusa, ou você é usado ou abusado. É isso. A grande verdade é essa. É uma sexualidade depravada por si só, mas que também não traz nada de satisfação profunda, completa. É sempre o senso do vazio. Nas madrugadas da vida, voltando para casa, aquela sensação, estou sozinho. Renato, você vem de uma formação cristã, uma base religiosa. Durante essa fase em que você esteve distante, você não teve iniciativa, não teve vontade de voltar para a igreja? Teve algum momento em que você voltou para a igreja por uma visita, talvez? Teve um momento que foi quase o ponto da virada, não chegou a ser. No plantão, eu não sabia, um filho, e eu presa, lá estava levaram a minha mãe lá para dentro. Depois oração, e aí distribui o pão, e as pessoas sentam, depois as pessoas levantam, aquela sequência toda de eventos. E por causa da consciência, alguns às vezes não querem participar. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito dessa prática. Porque se nós estamos aqui com o cálice, esse cálice ele representa o sangue de Cristo. Esse sangue foi derramado. Nenhum de nós aqui nem havia nascido. Você não pediu para Deus por esse sangue. Esse sangue foi dado a você. Eu estou querendo dizer, então, que todas as pessoas que estão sentadas, e qualquer pessoa que esteja ouvindo o que eu estou falando aqui agora, pode acreditar nisso. O sangue foi derramado, mesmo que você não creia. O que você estava sentindo enquanto isso? Eu fiquei, incomodado com aquilo. Ele estava dizendo para mim. E ele disse mais, ele falou, mesmo que você ache ridículo o que nós estamos fazendo, mesmo que você por acaso veio aqui hoje e ache estranho isso aqui, acha que isso aqui seja apenas um ritual, saiba que esse sangue te pertence. Puxa vida. Mesmo que você não creia nele. Ele é seu. Então eu queria convidar a todos que estão assentados para que se levantem e participem. Não abra mão do sangue de Jesus. O que você fez, Renato? Eu me levantei, né? Não tinha como levantar. Eu me levantei. Aí veio a se servir para as outras pessoas. E aí eu me sentei, enquanto todos ali participavam. Naquele momento eu resolvi falar com Deus. Eu estava orando e nem sabia, né? E eu disse para Deus mais ou menos assim, eu sei como é que vocês fazem. Vocês fazem a gente chorar e depois lavam o cérebro da gente. Olha, essa foi a sua oração. Essa foi a minha oração. Né? Eu questionei mesmo. Mas eu não tive como ficar calado, eu tive que continuar. Eu tive que dizer para Deus, olha, é verdade, quando eu estava aqui, né, eu tinha paz. Hoje eu não tenho. É verdade, a minha vida é a que eu tenho hoje. Eu até sinto falta disso. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não gosto de você. Aliás, eu nem sei se você existe, eu não sei por que eu estou falando com você. Gente.
Eu não sei se você está aí. E eu não gosto das suas coisas, eu não gosto dessas músicas, não gosto dessa Bíblia. Eu não creio nessa Bíblia. Eu não gosto dessas pessoas. Eu não gosto de nada disso. Eu gosto, sabe de quê? Eu gosto de pecado. E eu comecei a descrever os meus pecados, tudo que eu fazia, gostava de fazer. Eu costumo dizer, Eliane, que nessa fase o pior não era o que eu fazia, mas o que eu pensava. Meu pensamento era continuamente mal. Que coisa malicioso. louca, Renan. E eu confessei isso para Deus, sem arrependimento. Mas foi uma confissão. E disse mais. Eu disse para Deus assim, eu sou muito orgulhoso, sabe? Acho que para você me ter de volta, você teria que me quebrar, você teria que me incomodar, você teria que me adoecer, fazer qualquer coisa. Quem sabe me humilhar. E aí, você quer tentar? Mais uma vez afrontando, né? Afrontando a Deus. Renato, voltando um pouquinho lá no tempo, quando você era criança, qual era o seu sonho de futuro com relação à medicina? O sonho de medicina ele foi surgindo ao longo da infância porque o pai era médico. Eu vi meu pai fazendo medicina, né, e se tornou médico. E gradativamente eu fui me encontrando com isso. Mas quando decidi fazer realmente o vestibular de medicina, eu o fiz num grupo de oração com um grupo de amigos que eram da igreja, na época de minha adolescência, que eu estudava num colégio, um internato da igreja adventista lá em Petrópolis, no Ipai. E nesse grupo de oração eu tomei a decisão, vou ser um médico e vou ser um médico missionário. Olha isso. Aquele sonho que um dia você teve de ser um médico e um médico missionário. Agora, você descreve uma situação como essa em que você está afrontando a Deus mais uma vez. Não tinha aqueles momentos em que você voltava para trás e pensava, gente, eu queria ser um médico missionário. Olha aqui agora a minha situação. Não tinha esses momentos? Eu sentia isso às vezes na minha prática profissional. Quando às vezes pacientes numa maternidade que eu trabalhava, era um lugar muito ruim, um hospital péssimo. Eu trabalhava ali porque ali eu conseguia sustentar a minha mãe. Eu tinha que trabalhar. Mas algumas pacientes, pessoas humildes, às vezes me abraçavam, falavam assim, você é diferente. Você foi enviado por Deus. E isso me pegava de surpresa, né? Era Deus falando, você é diferente. E muitas vezes no corredor desse pequeno hospital, que hoje nem existe mais, eu parava na madrugada e falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz medicina, obrigado. Eu não fiz medicina para isso, né? Eu queria ser um missionário. Na noite da minha formatura, eu estava embriagado com champanhe dentro de um motel e comecei a chorar. Eu não fiz medicina para isso. Que coisa louca. Foi um projeto que eu fiz com Deus. Estava tudo isso perdido nessa época. Disse que aquela visita à igreja foi quase um ponto da virada. E a gente quer saber agora o que de fato marcou o retorno, porque olhando para aquele rapaz atrevido, orgulhoso que você está descrevendo agora, a gente acha difícil ter tido realmente de fato o ponto de reencontro. Que ponto foi esse? É que naquele dia lá da igreja, da Santa Ceia, na hora que eu saí, eu pensei que não ia acontecer nada. Mas naquela noite, o meu carro foi roubado. E aquilo me incomodou. Aí um amigo meu, que também era ex-adventista, falou assim, cara, você é doido, você foi lá na igreja, não se mexe com isso, você tá brincando. Isso. É melhor deixar essa coisa de Deus de lado. E meu carro foi achado depois e tal. E eu fui comemorar em Porto Seguro com alguns amigos, falsos amigos, bebendo muito, e farras, e etc. E aí, teve um momento, um insight, assim, que eu estava na praia, eu acordei, vi que tinha uma moça do meu lado, eu nem sabia o nome dela. E a lua estava clara, a água do mar, eu até a praia, comecei a chapinhar na água, andar. E aí eu falei de novo com Deus, foi assim, eu disse, que eu tentou. Mas olha o que eu gosto. Eu não sou mais aquele Renato, eu sou isso aqui. Não mexe com não, deixa lá. Vai tentar.
meu segundo ano de residência. Algum tempo depois conheci uma moça e comecei a namorar com ela. E foi a primeira vez em alguns anos em que eu comecei a gostar de uma pessoa. Era uma moça legal, uma família muito boa, assim, que me tratou muito bem, me receberam, me abraçaram. Eu era muito carente, né? Me abraçaram, me trataram muito bem. Dias depois, eu estava tomando cerveja com a mãe da moça. E ela, chorando, disse: Renato, na família, Gente, que coisa. você tem Deus. Foi você. E neste momento eu caí na real, né? Eu percebi e disse para ela: eu já tive Deus. Eu joguei ele fora. Eu da sua filha, eu penso até em casar com ela, mas eu sei que eu vou ser feliz no casamento sem Deus. Não existe família sem Deus. Não existe como contar as coisas sem Deus. Em Deus não diz que a gente é mal. Só joguei ele fora. Eu não tenho mais ele para te trazer. E então, saindo dali, era uma terça-feira, indo para casa, eu fiz a terceira oração. Essa foi. Eu disse para Deus: vamos começar de novo? Você roubou o carro, você põe uma em mim, se você quiser, mas me quebra, me converte. Eu disse a Deus, põe câncer em mim. Você está batendo, mas você está batendo leve. Eu quero ser quebrado. Eu preciso ser convertido. Frediane, no dia seguinte, me levou a nocaute. Não vou dizer o que aconteceu. Preciso preservar hoje minha família, eu mesmo. Mas Deus, naquele dia, me destruiu, literalmente. Tudo que eu era, o que dizia respeito à minha pessoa, meu nome, a minha questão profissional, também minha vida profissional, tudo foi abalado profundamente. Eu fiquei tão atordoado, praticamente 24 horas, chorando ininterruptamente. Repensando toda a vida. Desesperado, sem saber o que fazer. Sem saber, eu não via solução. Durante esse período de quase 30 horas, eu fiquei, não me lembro que eu tinha orado, eu não pensei no nocaute, eu pensei em tentar sair daquela situação. Eu me senti encurralado, finalmente, sabe? E eu percebi que os amigos eram realmente falsos amigos, porque na hora que você mais precisa, as pessoas saem fora. Renato, ouvindo essa história, a gente entende uma luta muito grande, sempre. Deus não te abandonou em momento. Mas você foi sustentado por mais do que simplesmente a sua base religiosa. Quem é que ficou orando por você durante esse tempo que você teve longe? A mãe sempre ora, né? Eu sempre digo para as mães: não pare de orar, porque a palavra de Deus sou pai, filho, tem uma vida feliz. Eu não preciso ao meu pai. Eu preciso de ossos. E Deus é uma pessoa. Ela Rose trabalhava contá-las as experiências. Aí ficou por mim. Eu fui fazer isso no hospital onde ela trabalhava. Ela me conheceu. E aí começou a mais ainda. Mas ela começou a dizer:
jejuar todos os sábados. Fez isso. Fui para a sala, fui levado pelo o nome do livro, Volta para Casa, Filho. O autor, bom. Olhei, esse livro. Eu queria ler. Ela fez assim, ô meu pai, ele quer ler o livro. Eu não sabia por que ela estava, né, com aquela emoção, porque ela vinha orando por mim há 2 anos. E então, lendo aquele livro, né, que é a Parábola do Filho Pródigo, eu fui reencontrar, né, com esse Deus maravilhoso, com a graça, com o encontro com o Pai, fedendo a porcos, né, maldoso, e Deus ama e transforma. Que coisa linda, que história linda. Essa história não precisa nem dizer que é uma história bem impactante. E a gente tem que é de umas perguntas rapidinhas e dá pra gente conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá? O tempo. A oportunidade. Vida. Eterna. Sucesso. Ter Deus no coração. Felicidade. Minha família. Perdão. A graça de Deus. Um sentimento constante. Gratidão. Pecado. O que me afasta do Pai. Um privilégio. Estar aqui. Casamento. Anne, que bênção que eu já tive na minha vida. O dia. Notado que foi desprezado, mas creio viver eternamente de novo. A grande lição da sua história. A graça é maior do que qualquer comportamento, do que qualquer legalismo, do que qualquer tentativa de convencer Deus de alguma coisa. Ele simplesmente me aceitou. Envelhecer. Ver meus filhos fazerem a vida deles. Eu desejo muito isso. Uma pessoa. Meu Pai. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que história maravilhosa, Renato. Eu me sinto muito privilegiada, muito honrada de ter a oportunidade de ouvir essa história. Continuaria horas e horas mais te ouvindo falar. Que Deus continue usando a sua história, o seu testemunho para uma bênção. E que sua família também seja sempre uma luz para as outras pessoas. Obrigada. Amém. E a gente termina o programa 60 Graus, ponto da vida feliz, por esse testemunho impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.